Irmãos, eu prometo que eu não vou mais falar sobre esse assunto, mas eu preciso fazer esse vídeo e colocar em pauta esse assunto por causa da indignação que eu fiquei com a repercussão e da forma que foi elaborada essa ideia sobre esse assunto que está sendo falado aí acerca da última pregação aí do nosso irmão André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha. E é isso. Vamos falar sobre esse assunto. Espero que você tenha paciência e assista até o final, que eu vou colocar os trechos aqui da reportagem que foi feita, o trecho do recorte da pregação que usaram para manipular essa ideia que eles estão falando, de que ele incitou, né, de que ele direcionou a igreja que matassem as pessoas LGBT, uma ideia totalmente fora do contexto da mensagem que ele pregou. Mas é isso. Vamos para o vídeo. É isso aí, meus queridos. A paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Espero que você assista inteiro para ser edificado pela palavra do Senhor. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, eu peço humildemente para que vocês se inscrevam aqui no canal, ative as notificações através do sininho e deixe o seu like para que a plataforma direcione para mais pessoas os meus conteúdos. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto mencionado aí. A Rede Bandeirantes, através do seu jornal noturno, fez uma matéria logo após o André Valadão ter feito uma pregação sobre teoria da conspiração, onde o conteúdo geral da mensagem dele é esse. Então eu vou deixar aqui o trecho, né, da chamada, né, que ela faz, se eu não me engano, a jornalista chama Adriana Araújo, acho que é âncora do jornal, e ela faz uma chamada para reportagem e ela diz as seguintes palavras. Confira comigo. Agora, olha só essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Pois bem, você viu aí o que ela disse, né? Que já no início, na chamada, ela fala que ele incentivou os cristãos, né, a igreja dele ali, a matar as pessoas do movimento LGBTQIA+, e todas as letras que você quiser incluir nessa sigla aí. Porém, o André Valadão, eu vou deixar aqui o trecho. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei agora aqui para vocês a chamada da matéria, eu vou colocar o trecho da mensagem, né? Nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo desse trecho, o que de fato ele quis dizer. Depois eu vou deixar a explicação dele, que ele fez através de um stories nas suas redes sociais. E por fim, a forma com que essa jornalista termina a matéria. E depois a gente vai falar juntos aí acerca do que a Bíblia diz, do que ele quis dizer, do que realmente, qual que era o contexto. Amém? Vamos lá então. Veja o trecho da mensagem que foi cortada e colocada para fazer essa reportagem. Acompanha comigo, ó. Parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí.
Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Esse foi o trecho da mensagem, né? Aonde ele diz reseta, né? Reseta. Se eu pudesse, como se fosse Deus falando, né? Se eu pudesse, eu mataria todo mundo, mas eu não posso. Eu já deixei esse arco aí, né? Eu já deixei esse arco. Então agora é com vocês. É mais ou menos esse o contexto, né? Dá-se a entender, se você pegar isoladamente esse trecho da mensagem, dá a entender que quando ele fala que agora é com vocês, ele tá falando assim, agora vocês que vão e matem. E não é isso, irmãos, porque eu tenho absoluta certeza que nem a âncora desse jornal, nem o editor, ninguém teve o mínimo de decência em ir lá no canal da igreja, no canal onde ele fez a transmissão, e ver os 45 minutos de mensagem, né? Extrair um trecho aí de 13 segundos que foi a fala dele, para ele para generalizar de uma forma como se a pregação dele fosse em cima disso, matar sobre os cristãos, matar os LGBTQIA+, aí. Então, o que ele, em cima de que ele estava falando, né? O que ele estava falando? Em que trecho Deus fala isso que ele falou ali e tal, de uma maneira, em 13 segundos, ele falou de uma maneira corrida. Talvez ele poderia ter explicado melhor para que não abrisse brecha, porque assim, esse pessoal, eles estão só esperando brecha para fazer justamente o que a mensagem dele diz, que é sobre teoria da conspiração, como se nós fôssemos, na verdade, segundo a pregação dele, ele defende que somos sim, perante ao sistema, os conspiradores. E nesse quesito eu concordo com ele, porque nós viemos para quebrar os sistemas. O cristianismo veio para quebrar o sistema. Jesus Cristo em sua época veio e quebrou todo o sistema, né? Então, o trecho que ele usa está em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 8 até o versículo 17. E diz assim, ó: E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: E eu eis que estabeleço o meu concerto convosco, e a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho por posto. Importante ressaltar, a Bíblia não menciona arco-íris, a não ser algumas versões da atualidade, NVI, NTLH, mas no hebraico, nas versões mais antigas, o Senhor ele chama de arco. Íris veio depois. Íris é o nome de uma deusa grega. Então não é arco-íris, é arco, somente arco. Então ele diz: O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o sinal do concerto de mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós. E ainda toda a alma vivente de toda a carne, e todas as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra.
E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Que concerto foi esse, irmãos? Sabemos que na época de Noé, quando Deus manda ele fazer isso, para quem conhece Bíblia, né? Infelizmente essa mídia não tem conhecimento nenhum, então para eles não têm profundidade na Bíblia, eles não conhecem a história bíblica, então para eles não voga nada. Só que infelizmente eu tenho visto alguns cristãos comentando sobre esse assunto como se realmente o irmão André Valadão tivesse falado essas palavras. E tem até uma outra matéria que fala que, acho que foi um jornal que publicou, que diz, entre aspas, que ele disse: agora Deus deixou o trabalho sujo para nós. E não existe essa fala. Não existe essa fala na mensagem. Isso aí é manipulação diabólica desse sistema. Então, meus irmãos, voltando na história de Noé, a Bíblia fala que nos dias de Noé, a corrupção da raça humana chegou no seu limite máximo de pecado, né, de corrupção da própria raça, né? Isso é um estudo que a gente pode fazer aqui mais para frente sobre em que a raça humana foi corrompida naquela época. E então Deus mandou o dilúvio. Não foi por causa dos gays da época, foi por causa do pecado de uma forma geral, né? Tanto é que não foi só uma classe de pessoas exterminada, foi toda a raça humana exterminada, com exceção da família de Noé. E quando acaba o dilúvio, que você conhece a historinha da arca, que Deus encheu o planeta de terra, encheu o planeta de água, e pediu para um animalzinho de cada sexo, de cada espécie, né, 2 animalzinhos de cada espécie, de cada sexo, subisse na arca, para depois continuar a partir dali a raça humana. E quando as águas abaixam, que eles pisam de novo em solo firme, Deus estabelece essa aliança com Noé, que nunca mais iria tocar com ira no ser humano, né? Tem até um versículo, acho que está mais para frente, no mesmo capítulo, no próximo, que ele fala assim: nunca mais tocarei com ira no homem, pois eu sei que o seu coração é mau desde a sua meninice. Então, ele pegou e estabeleceu essa aliança, esse acordo com Noé. E para selar esse acordo, ele colocou o arco, né? Quando abaixou o dilúvio, não tinha chovido na terra até aquele tempo. Tanto é que os moradores não deram tanta importância para o que Noé estava falando, pois acharam loucura, porque não havia chovido, né? Então foi a primeira vez que o arco apareceu sobre as nuvens, logo após a chuva, logo após as nuvens. Então, quando ele fala, reseta tudo, a mensagem, reseta tudo, ele está querendo dizer, volta lá atrás, reseta, volta lá atrás. Eu já coloquei esse arco aí, quer dizer, eu já fiz aliança, eu não posso mais, né? Talvez ele se equivocou e que fez parecer foi na hora que ele fala, se eu pudesse eu matava todo mundo. Mas ele não está falando especificamente só dos gays. Eu acredito que do pecado da humanidade, porque isso gera ânsia no Senhor, ânsia de vômito, o Senhor fala. E talvez seja essa a vontade de Deus para com a humanidade no momento atual. Mas como ele fez essa aliança com o homem, e através de Cristo, que veio lá na frente para redimir os nossos pecados pelo sacrifício na cruz do Calvário, então nós não podemos acreditar que um pastor, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tenha falado tamanha besteira como eles estão falando. Então, ele dá a sua explicação depois
depois que repercutiu tudo isso e tal, ele dá a sua explicação no seu Instagram, que ele deixa um stories. Vamos ver o stories dele. Eu vou deixar aqui o stories para você, para não ficar só nas minhas palavras. Veja o que ele falou, veja só. Digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. É uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência. Basicamente isso que ele falou, né? Quando ele fala que é para resetar, ele tá falando para levar, né? Para trazer a humanidade à sua essência, ao início de tudo. E isso só pode ser feito através de nós, que não fomos corrompidos por esse sistema, através da igreja. Então ele fala, agora é com vocês. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando isso, transformai a vida das pessoas, transformai os pecadores em cristãos, transformai os pecadores em salvos. É isso que ele está querendo dizer através da mensagem dele. Em momento nenhum ele quis passar essa ideia absurda de que era para a igreja dele, ou os cristãos, ou a igreja de uma maneira geral, sair por aí matando pessoas. Então, irmãos, é sobre esse vídeo. Eu ia postar um outro vídeo, né? Já tenho até o conteúdo já gravado para postar, mas eu não poderia ficar quieto. O Senhor me incomodou, né? Perante esse assunto, desde que surgiu a polêmica, desde que eu fui assistir, vi alguns comentários, assisti a pregação, e o Senhor foi direcionando, foi cobrando, você precisa falar. Então eu entendi como se fosse um chamado de Deus para me expor a minha opinião a respeito desse assunto. É mais para que você, cristão, não acredite em tudo que você escuta, em toda manipulação. Muitas pessoas escutaram esse trecho e, diante de uma matéria diabólica, de uma manipulação diabólica, acreditou. E é por isso que a palavra de Deus fala que o anticristo, quando ele aparecer, ele vai enganar muito crente. Muitos cristãos vão ser enganados através dessas narrativas, através desses trechos isolados, retirados de um contexto que não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando. E para finalizar esse vídeo, para não ficar muito extenso, já estamos passando aí, quase chegando aos 20 minutos, veja como que ela termina essa reportagem. Não tem explicação, não tem remendo possível para essa fala de André Valadão. O que ele fez e repetiu foi sugerir a morte de pessoas homossexuais. O que ele fez foi usar o nome de Deus para tentar incitar ódio e preconceito. Ao defender um crime, Valadão ataca também os verdadeiros cristãos evangélicos que sabem a importância de respeitar as diferenças. Você vê que é notório que a pessoa ela não viu a mensagem completa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o trecho, aliás, eu vou deixar a mensagem completa que está no canal da Igreja da Lagoinha nos Estados Unidos. Eu assisti esse trecho especificamente, eu não sei se por uma decisão judicial, não sei se por consciência dos próprios irmãos eles cortaram, não está aparecendo na mensagem, mas muitas pessoas recortou e postou. Dá até para você ver na transmissão o momento do corte, mas pelo contexto geral da mensagem, você vai entender ao que se aplica esse trecho que ele colocou. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter, em nome do Senhor Jesus, o discernimento de ver e entender quando a mensagem, aliás, quando a mídia traz algo que é verdadeiro, quando a mídia traz algo que é mentira, quando é manipulação. Quando tiver algo falando sobre algum irmão, desclassificando, desmoralizando,
vai, busque a fonte. Sabemos que somos seres humanos, que somos passivos de erro. Não estou falando aqui que somos todos santos, e só porque ele é... Eu particularmente não concordo 100% com muita coisa que o André Valadão fala, porém eu o admiro pela coragem de estar abordando esse assunto, a qual, nesse momento em que estamos vivendo, muitos pastores, muitos líderes eram para estar abordando esse tipo de assunto, preparando a geração futura de cristãos através da palavra sobre o comportamento, sobre essas coisas, mas infelizmente nem todos têm essa coragem. Então eu admiro, não concordo 100% com tudo que ele fala, o que ele faz, porém, nesse aspecto eu tiro o chapéu para ele. Entendo que ele foi uma vítima do sistema, a qual na mensagem mesmo ele fala que o interesse desse sistema, dessa agenda, é calar os cristãos, calar você, para que nós não possamos falar mais sobre, principalmente contra o pecado, né, de uma forma geral. Então, e através disso que aconteceu, logo após a sua pregação, tá mais do que na cara de que ele foi usado por Deus, e foi um alerta para você, líder, né, para você, pastor, para você que está à frente de algum trabalho, seja ele pequeno, seja ele grande. Abra os olhos, porque daqui a pouco você não vai poder mais falar o que você fala nos púlpitos da sua igreja. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.